noite. Aqui é a Dominique, coordenadora da Teia de Saberes, que trabalha com mentoria de tarô e baralho cigano, além de atendimento e formação de curadoras da Spiritual Massage e também a limpeza de relações. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Hoje vamos falar sobre autoconhecimento através dos arcanos maiores do tarô. Sejam todos bem-vindos, tá? Bom, vou convidar vocês aí agora a colocar esse aviãozinho aqui para voar, para convidar todas as pessoas. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada pela companhia dessa noite. Boa noite, Su. Boa noite, Matheus. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Eveline. É um prazer tê-los aqui na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento através do tarô, dos arcanos maiores do tarô. Mas antes da gente entrar propriamente dito na história desse autoconhecimento, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre a história do tarô, que é assim, não existe um registro, né, arqueológico que se possa datar a origem e a época em que ele foi descoberto. O fato é que em diferentes culturas, nas Américas, na Ásia, na Europa, na África, em todos os lugares existiram, né, documentos muito antigos, milenares, que datam, assim, que contam, né, a história de que haviam registros de cartas e pedras com símbolos. E, inicialmente, imagina-se que esses símbolos eram codificados pelos sacerdotes para poder identificar, né, aquilo que era o sobrenatural. Os milênios foram passando, os anos foram passando e a coisa já não é mais tão assim, né? Hoje o tarô e o baralho cigano, a cartomancia, está acessível a qualquer pessoa que queira se dedicar a esse estudo. Então a gente vai falar um pouquinho desse estudo em cima do trabalho, do processo de autoconhecimento, tá? Então, mais uma vez, para quem chegou há pouco, Marita, Jô, Bruna, sejam bem-vindas, boa noite. É um prazer tê-las aqui, tá bom? Então, vamos lá. O tarô, ele é um instrumento de autoconhecimento por quê? Porque ele foi estudado, foi codificado pelos grandes sacerdotes e pelo mestre da psicologia, que foi Jung. Então, Jung se deu ao trabalho de pesquisar e se aprofundar, não só no tarô, mas assim como no I Ching, nas runas também. Nós temos estudos, né, desses métodos, desses oráculos, né, que Jung fez e codificou muita coisa através dessas lâminas para a gente. Então, Jung fala que os arcanos do tarô nada mais são do que estereótipos da nossa personalidade. Ora bolas, se eles são estereótipos da nossa personalidade, o que isso significa? Então, eu tenho aqui, por exemplo, será que dá para ver? Acho que dá, né? São diferentes lâminas, decks do tarô, arcano número 0, o louco. Aí você fala para mim, nossa, mas esse louco é tão diferente desse, mas que é tão diferente desse, e desse aqui também, e desse, e desse, e desse, e desse, e desse. Como que eu vou estudar um troço desse? O que isso está querendo me dizer? Como é que eu vou entrar num processo de autoconhecimento através de uma coisa assim tão variada, né? Tão distinta? É muito simples. O tarô é muito simples. Não é magístico, em primeiro lugar. Não precisa ser médium, espírita ou ter poderes paranormal para a leitura de um tarô. O tarô precisa de estudo, e não é pouco, e é um estudo técnico. Sendo assim, qualquer pessoa pode estudar e
ler as cartas do tarô, os arcanos maiores e os arcanos menores. O objeto da nossa live hoje é sobre os arcanos maiores, as 22 lâminas. Então, quando eu pego um conjunto de cartas como essa, do louco, que são tão distintas na sua emblemática, como é que eu vou estudar isso? Cada um desses artistas, desses estudiosos, deram a sua identidade para essa representação. Então, a carta do mundo do White. Aí eu vou ter aqui a carta do mundo com um outro olhar de um outro artista, né? Então essa é uma carta do mundo, essa é uma carta do mundo, essa é uma carta do mundo, essa é a carta do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, né? E aí o que vai diferenciar um tarô do outro? Nada mais, nada menos do que a sua configuração artística daquele artista que está fazendo aquela interpretação naquela lâmina. É como uma tela, né? Então, se você olha para a tela, você identifica rapidamente que foi Van Gogh que pintou, que foi Matisse que deu aquela interpretação ali, né? Daquele jardim, daquele colorido, né? Então, assim, você vai criando identidades de acordo com a interpretação artística do que quer dizer aquela carta. E cada estudioso foi colocando os elementos que achava necessário. Mas o mais importante é que a carta do mundo do White vai ter que conter o mesmo número, os mesmos elementos que existem aqui, né? Então, cada um vai colocar a sua interpretação do seu elemento, mas não pode faltar o elemento, porque esse elemento são códigos. Mas aí você fala assim, mas Dominique, como é que eu vou interpretar um código, né? É simples. A nossa mente, ela funciona por exclusão. Então, se eu coloco para você que o símbolo de uma cruz identifica o cristão, nenhum outro símbolo que eu vá apresentar para você vai identificar o cristianismo. Se eu coloco para você que a identificação, né, do povo judeu, né, é um candelabro de 7 braços, por exclusão, mesmo que eu coloque aqui uma borboleta, você não vai aceitar. Mesmo que eu coloque uma adaga, a sua mente também não vai aceitar. Então, o que acontece? Salve, seres de luz! Regina, bem-vinda, Bela. Boa noite. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a nossa mente ela está preparada para este primeiro contato com este símbolo. A partir do momento que a nossa mente codifica esse símbolo, ela exclui todos os outros. Então, quando você começa a estudar uma carta de tarô, você vai identificar símbolos que contêm, né, cada uma dessas lâminas, que são 22 arcanos, do 0 ao 21. Então, você vai identificar cada um desses símbolos. Depois que você identifica cada um desses símbolos, o que ele quer dizer tecnicamente, você vai entender qual é a história dele. Porque ali vai conter elementos como água, terra, fogo, ar. Ali vai conter um número, que você vai fazer uma leitura numerológica. Em muitos tarôs existem símbolos rúnicos e astrológicos, então ali também já é uma dica do que contém, o que significa aquele conjunto de símbolos naquele deck, naquela carta. Então tudo isso vai nos dando pistas. Boa noite, Su, bem-vinda, tá? Boa noite, Regina. Boa noite todo mundo, sejam todos bem-vindos, tá? Muito obrigada por estarem aqui nessa noite comigo. Estamos falando de tarô autoconhecimento. Então, quando a gente faz o estudo do tarô e aprende tecnicamente o que esse conjunto de símbolos representa, o que acontece? Não estou muito bem hoje, tive uma briga lá no trabalho, estou meio perdida sem saber que posição eu devo tomar, ou que partido, ou enfim, como devo me posicionar. Estou insegura. Opa,
tarô. Vou lá, vou embaralhar as minhas cartas. É naturalmente que tem que ter um ritual, né? Eu vou estar ali numa nice, vou estar orando, vou estar agradecendo, vou estar me comunicando, né, com a minha essência, com esse grande mistério que nos rodeia. Vou acender o meu incenso, vou botar meus cristais, porque eu adoro um ritual, eu sou dessas, né? E aí eu vou embaralhar as cartas e vou me conectar intuitivamente com elas, energeticamente com elas. E vou conversar com elas, né? E vou falar, preciso de uma ajuda de como devo proceder no dia de hoje. Ou como devo proceder com essa situação minha no meu profissional, no meu trabalho. Aí você vai tirar uma única carta para saber como você deve proceder. Então, digamos que você tenha recebido a carta da estrela. Um exemplo. Beleza. Então, como eu devo proceder é dessa maneira. Ou seja, que maneira é essa? É exatamente isso que a gente vai estudar no curso de autoconhecimento do tarô. Não é simplesmente para eu sair jogando e virar uma taróloga. É para entender o que significa a carta da estrela nesse momento em que eu estou perdida, nesse momento em que eu preciso de um norte, nesse momento em que eu tenho essa ferramenta de estudo para meu autoconhecimento, para saber como eu devo me comportar. Então, isso aqui é como eu devo me comportar. Mas qual é a maneira, o que está acontecendo comigo, por que eu estou tão aflita assim? Aí aparece a carta do diabo. O que essa carta está falando para mim, a carta 15? Então, são duas situações. Uma é como eu devo proceder no meu trabalho, e ela é o que está acontecendo comigo nesse momento. Eu preciso ser taróloga, abrir um jogo, ir a algum lugar para fazer isso? Não. Se eu faço o estudo técnico do que representam essas cartas, né, volto a dizer, não precisa ter mediunidade, ser médium, espírita, nada disso. O que você precisa é estudar. Você precisa estudar os símbolos, você precisa estudar os códigos e a história contida em cada uma desses decks. E entender o que é a mensagem dessas 22 cartas. Então, quando eu tenho a carta 15, fala como é que eu estou agora, o que ela está me representando? O diabo fala da confusão. O diabo fala das amarras de algo que eu nem sei o que é. Ele tem uma estrela virada de ponta cabeça. Ele tem aqui uma cauda, aqui, ó, uma tocha de fogo. Eu tenho uma cauda de fruta, uma cauda eu tenho chifres, eu tenho acorrentado pelo pescoço. Então, assim, como é que eu tô aqui nesse momento? Nossa, eu tô com a minha mente muito confusa. Eu tô presa a um conceito ou a uma situação que aconteceu comigo e simplesmente não estou conseguindo me desvencilhar, né, quebrar essas correntes dessas situações que estão acontecendo comigo lá no meu trabalho, para poder ter uma mente serena e calma, equilibrada, para poder distinguir o que é o certo, o que é o errado, qual é o melhor caminho para mim nesse momento. Então, o que é a mensagem dessa carta para você? Primeiro, ela está te identificando que você está desanuviada, está desnorteada, né? Está amarrada nessa situação. E aí, o que ela te convida a fazer? Ela te convida a ter calma e a olhar como espectadora dessa situação. E qual é o conselho, né, profissional? Olha, se despoje, siga a estrela guia. A carta da estrela fala da guiança, da sua intuição. Sabe, aqui, aquela coisa assim que você sente, que você não acha, você sente que aquilo não vai dar legal. Então, se você está sentindo que aquilo não vai dar legal, começa a respeitar. Começa a respeitar. Então, a carta da estrela te convida a respeitar a tua intuição e a segui-la. Então, nesse sentido, o tarô, ele é uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa ir consultando a partir do momento em que
aquilo está me desnorteando, que eu não sei o que está acontecendo. Então eu tiro uma lâmina dessa para me ajudar a entender aquilo que eu ainda não estou enxergando. Entende? Então, quando você faz o estudo técnico do tarô, não é para você se tornar uma taróloga. Porque para se tornar uma taróloga, né, para jogar mesmo, né, no sentido mais amplo, você precisa de alguns anos de estudo. Não são poucos. Eu estudo isso há, sei lá, 30 anos. E continuo estudando, né? Não paro nunca. Então você precisa ter, no mínimo, uma dedicação para se aprofundar nisso e se tornar uma leitora, né? Uma intérprete desse oráculo como uma ferramenta de autoconhecimento, para jogar não só para si, mas para o outro. Mas o curso que eu vou dar, que se inicia na semana que vem, é um curso de uma vez por semana. E eu acho que eu perdi a conexão aqui. Espera lá. Ficou tudo escuro. Será que vocês estão me vendo? Caiu, né? Oi. O que será que aconteceu aqui, gente? Tô meio perdida. Acho que caiu, né?